Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre eleição. E agora eu queria perguntar para cada um de vocês: quando um rei morre e o seu filho começa a reinar em seu lugar, esse filho, como rei, pode agir de forma muito mais terrível e severa e má do que o seu pai agiu quando ele era rei? Sim, isso pode acontecer. Então, nós já temos aqui algo para se pensar. Porque hoje, como eu já disse em um vídeo anterior, hoje no mundo, os presidentes substituíram os reis para governar cada país em que o presidente foi eleito pelo voto das pessoas. Então, o que eu ia dizer sobre isso? Será que o próximo presidente eleito do Brasil em 2022 e que começará a governar em 2023, será que ele pode agir de uma forma totalmente diferente do presidente atual? Essa é uma questão a se pensar, porque quem tem que pensar nisso é você e eu, porque nós é que vamos votar, nós é que vamos eleger alguém para governar esse país a partir do próximo ano. Essa é uma responsabilidade muito grande que não pode acontecer de nós agirmos de forma irresponsável, inconsequente, sem pensar. Não podemos votar sem pensar. Não podemos votar de forma insensata. Não podemos fazer isso, porque se fizermos isso deliberadamente, vamos eleger alguém que possivelmente vai agir de uma forma totalmente contrária ao governo atual. Ou seja, vai agir de uma forma perversa, de uma forma má, de uma forma que possa prejudicar muitas e muitas pessoas nesse país. Você já deve ter noção do que eu quero dizer a respeito disso. Tomem cuidado. É preciso tomar cuidado com decisões precipitadas tomadas assim, no calor de uma emoção. Nessa hora de eleição, não podemos agir com emoção. Devemos agir com razão. Devemos agir com consciência. Devemos agir com prudência. Porque é isso que vai diferenciar a próxima eleição. A prudência vai ser algo que vai ser o fator decisivo para a próxima eleição, onde vai ser eleito um presidente. É preciso tomar cuidado com isso, porque nós não poderemos fazer muitas coisas quando alguém for eleito e começar a fazer algo errado, algo que pode nos afetar de alguma forma. Isso já aconteceu muitas vezes. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos, quando o povo lá elegeu John Biden e ele começou a tomar decisões erradas que prejudicavam muitas pessoas. Eu espero que isso não aconteça nesse país chamado Brasil. Então, é necessário entender a seriedade disso, no sentido de que nós temos a oportunidade agora de não eleger ninguém que possa prejudicar o país. Como alguém já está tentando nos mostrar isso. Então nós devemos ficar atentos com relação a esse tipo de coisa. Porque um voto errado pode estragar uma nação inteira, pessoal. No caso dos reis, se passava de pai para filho. Não tinha eleição. Era um reinado hereditário, passava de pai para filho.
Mas no caso da eleição, não. No caso da eleição, tem que ser por voto. Seu e meu. Então, nós devemos ter essa responsabilidade para votar em um candidato que vá fazer coisas que beneficiem a população brasileira. Ou seja, tem que beneficiar a você e a mim. É assim que nós devemos escolher um candidato que tenha essa vontade de querer fazer isso. Então, é hora de entendermos isso. E eu vou ler um texto aqui, que está aqui no livro, no primeiro livro dos Reis, porque eu estou usando aqui as escrituras para mostrar uma visão bíblica a respeito disso. Então, esse texto está aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Salomão tinha morrido. O seu sucessor direto seria o seu filho. Ou seja, ele iria herdar o reino de forma hereditária, porque ele era o filho de Salomão. Então, esse texto aqui vai falar alguma coisa a respeito do que Salomão fez e do que esse filho iria fazer. Então, eu vou ler aqui o texto. Está escrito assim: assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Então, ele está falando uma realidade. Porque Salomão, enquanto era o rei, impôs ao povo jugo pesado. Isso era típico dos reis fazerem. Eles podiam fazer isso sem impedimento algum. Eles eram o rei. Salomão era o rei. Ele tinha soberania para fazer isso. O povo, quando pediu um rei, como eu disse em alguns vídeos anteriores, o povo, quando pediu um rei, Deus avisou o que o rei poderia fazer para deixar o povo esclarecido a respeito disso. Então, quando Salomão começou a reinar, ele impôs jugo pesado sobre o povo, porque era o direito dele fazer isso. Aí o filho dele, que ia o suceder, disse: eu ainda vou-lo aumentarei. Ele iria aumentar o jugo pesado que Salomão impôs ao povo. Ele iria aumentar. Iria duplicar, triplicar, quadruplicar. E o povo é que sentiria todo o efeito disso. Era o povo que iria sofrer isso. As consequências desse jugo pesado que ele iria aumentar sobre o povo. Aí ele diz aqui, meu pai, que era Salomão, meu pai vos castigou com açoites. Salomão castigava o povo com açoites. Ele tinha esse direito de fazer isso. Ele era o rei. Ele podia fazer isso. Ele podia castigar o povo com açoites. E foi isso que ele fez. Mas olha o que esse herdeiro, que seria o futuro rei, depois da morte de Salomão, disse que iria fazer. Está escrito aqui, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões, que era algo muito pior do que os simples açoites. Açoites doem, machucam, causam feridas na pele, mas os escorpiões causariam danos muito maiores ainda. Era isso que esse novo rei iria fazer com o povo, porque ele teria o direito de fazer isso. Então ele iria aumentar o jugo, muito mais do que Salomão fez. Ele iria castigar as pessoas com escorpiões, muito mais do que Salomão fez. Ele iria piorar a situação do povo por causa disso. Então, o povo não podia reclamar. Quem reclamasse, possivelmente seria morto, seria preso, ou seria castigado, enfim. Porque o dever do rei era esse. Então, o que eu quero dizer com esse texto aqui? Isso tem que servir de parâmetro para cada um de nós a respeito da próxima eleição. Porque
o candidato que nós elegermos, ou que alguém eleger pela maioria dos votos, é pela maioria dos votos que se elege alguém, esse candidato pode fazer muitas coisas piores. Pode fazer coisas piores contra o povo. O povo é que vai sofrer na mão dele. É isso que nós devemos entender, pessoal. Porque se nós não queremos isso para nós mesmos, não podemos querer isso para nossos filhos, para as futuras gerações, para aqueles que estarão sobre a vigência do próximo presidente que for eleito. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, até o dia da eleição, nesse ano de 2022, há tempo suficiente para pensarmos e refletirmos sobre essa questão, para não votarmos em alguém que pode aumentar o peso, os castigos, os açoites, os sofrimentos, as coisas que podem afetar a população de forma geral. Então, nós devemos ter consciência disso, porque se você eleger alguém assim, alguém que vai fazer assim de forma deliberada, você será cúmplice disso, você será conivente com essa situação. Você vai consentir com isso. E depois, não reclame se as consequências sobrevierem sobre você, ou sobre mim, ou sobre qualquer pessoa que nós possamos conhecer. Então, nós devemos entender essa questão. Isso é sério demais, é perigoso demais, é gravíssimo. Eleger alguém que pode fazer tudo isso é algo gravíssimo. No caso dos reis aqui, não tinha jeito, porque era hereditário. Não era por eleição. O rei não era elegido por eleição do povo. Mas o presidente da república é elegido pelo voto do povo. Então, é preciso ter consciência ao votar em certas pessoas. Porque ele pode se transformar depois da eleição. Ele pode dar uma de mocinho agora, na campanha. Mas depois ele pode virar um tirano, um ladrão. Não podemos deixar isso acontecer em tempo algum nesse país. Esse tempo acabou, pessoal. Agora, nós, como pessoas conscientes, temos o dever de votar com consciência para que o futuro presidente do Brasil possa agir de uma forma mais conveniente para a população. Porque aumentar castigos e açoites é algo inconveniente, é algo errado, é algo perverso da parte de um homem que, infelizmente, pode ser eleito. Então, nós devemos pensar agora o que devemos fazer. Ainda há tempo, temos muito tempo ainda para refletir sobre essa questão ao longo dos meses e começarmos a fazer isso de forma eficaz, para quando chegar na hora, já estejamos com a nossa decisão tomada, decisiva e consciente para elegermos alguém que não vá agir dessa forma em tempo algum. Não vá se tornar um ditador, um tirano, um homem perverso. Não queremos isso. Ninguém quer. Ninguém quer mesmo. E eu espero que todos entendam isso. Eu estou falando aqui para tentar estimular, encorajar e incentivar as pessoas a começarem a pensar sobre essa questão. E para que se chegue a uma conclusão de quem devemos votar para que um mal muito maior não possa afligir a população brasileira. Então, pessoal, é isso que eu queria falar a respeito disso nesse vídeo aqui hoje. Porque temos que começar a ter consciência a respeito disso. Não dá para votarmos de forma insensata, de forma precipitada, de forma inconsequente. Não, pessoal. Votar é algo sério e tem que ser levado com seriedade por você e por mim. Esse é o objetivo de eu estar falando aqui. Eu poderia estar falando muitas besteiras aqui, muitas mesmo, mas decidi falar algo sério
sobre eleição. E esse é o 7º vídeo já que eu faço sobre esse assunto. Já existem 6 vídeos anteriores a esse. Eu recomendo que você leia a partir do 1º, depois do 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e veja esse também, que é o 7º. E ainda vai ter outros ainda. Porque durante esse mês eu vou falar sobre esse assunto aqui. Então, eu espero que com esse vídeo de hoje eu já esteja esclarecendo mais pessoas ainda a respeito disso. Então, eu espero que todos possam entender isso. Essa é uma mensagem que eu quis falar aqui a respeito disso. Tomem cuidado. Vocês não podem eleger alguém que vá prejudicar o Brasil, o país, ou seja, a população brasileira de forma geral. Então eu espero que nós possamos voltar com consciência perfeita, para que assim o país tenha a oportunidade de progredir com alguém que vai ser eleito para gerir o Brasil, para que ele possa alcançar essa prosperidade de ser um país que tenha uma distribuição de renda perfeita para toda a população. É isso que eu espero que aconteça a partir de 2003, a partir de 2023, com o próximo presidente eleito. Então essa é a mensagem de hoje. Valeu!